você precisa dominar aquilo que nunca muda para saber lidar com aquilo que sempre muda. Certo? Então, no mundo do marketing, você precisa entender o que muda e o que não muda. Vamos dar um exemplo banal. O que está mudando? A comunicação digital. Né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Começou de um jeito, foi mudando, aí surge uma nova rede social, e surge isso daqui, surge o blockchain. Né? Não sei, agora, os fundamentos, cara. Os fundamentos de marketing já existiam antes do marketing existir. Essa é a questão. Só que um dia alguém deu o nome de marketing. E marketing é filho lá da economia. Né? Qual é o grande princípio do marketing? Oferta e demanda. Você tem que entender que existe uma oferta e uma demanda. Existe aquilo que você tem condição, aquilo que você tem capacidade de oferecer para o mundo e aquilo que o mundo necessita e deseja. Precisa ter uma intersecção. Certo? Qual o tamanho dessa intersecção? Porque marketing de verdade, cara, do bom e velho marketing, é número. Seja bem-vindo a mais um episódio do Game Changers, um podcast que aborda viradas de carreira na vida de profissionais que são influentes no mercado, de pessoas que fazem a diferença, que têm boas histórias para contar, que geram um impacto positivo no nosso mercado. A gente entrevista profissionais de marketing, de inovação, de tecnologia, do digital de forma geral, e com perspectivas diferentes sobre o mercado, com pontos de vista complementares, divergentes, para a gente expandir a cabeça, pensar de forma diferente. Aqui comigo, meu xará, Rafael Machado. Muito prazer estar com você novamente nesse episódio, Rez. Mais um episódio juntos. Dessa vez a gente vai conversar com uma figura do mundo do marketing, um cara que eu conheci dentro de um ecossistema que eu não previa que eu estivesse lá e nem que esse cara estivesse lá, mas a vida tem dessas coisas legais. E um grande professor, um grande pensador do marketing no Brasil, que é uma função que está cada vez mais em falta, né? Tem muito propagador de moda, mas tem pouca gente raiz, né? De fundamentos, de estratégia, que são aquelas coisas que nunca mudam. Então, seja muito bem-vindo ao Game Changers, Ricardo Poli. Muito obrigado, o prazer é todo meu aqui. Já de cara, quero agradecer os dois Rafaéis, eu não sei se é Rafaéis ou Rafaels, né? Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E você foi muito, né, benevolente aí no seu introito, né, em relação à minha pessoa. Mas de fato foi isso, né? O mundo é grande, né, Rez? Mas é cheio de esquina, né? E a gente se trombou num lugar realmente, né, que a gente nunca tinha imaginado aí foi sim, amor à primeira vista. Esses dias eu estava comentando uma história que eu falo, cara, foi muito aleatório e foi muito bom. Eu me formei em marketing só com 27 anos, mas eu comecei uma faculdade de arquitetura aos 18. E eu fiz só um ano dessa faculdade. Na disciplina de História da Arquitetura Moderna, eu tive um monitor chamado Daniel Carnelossi, que era um cara 3 anos mais velho que eu. Larguei essa faculdade, muitos anos depois, em 2011, quando eu fundei a Web Estratégica, o Dani estava montando um Dream Team para refazer o Imóvel Web, que na época era o maior portal imobiliário do Brasil. Tá. Então ele trouxe gente da Globo, do Terra, do UOL, das melhores empresas do Brasil. E ele me chamou, ele falou, ô Maninho, eu vou precisar de um cara aqui de SEO, eu quero você aqui trabalhando com a gente. E foi meu primeiro grande cliente. Então, se eu não tivesse feito aquela loucura de fazer uma faculdade de arquitetura, eu não teria conhecido o Daniel, não teria tido meu primeiro grande projeto, não teria aprendido tanto. Então, eu falo, nada acontece por acaso. Tem alguma razão das coisas acontecerem, né? Essa aleatoriedade é fantástica, né? Por isso que a gente precisa sempre cultivar relações, né? E deixar por onde a gente passa, porque a gente nunca sabe, né? E eu acho isso fantástico, né? Assim, né? E essa é a essência do marketing, né? A palavra relacionamento está na essência do marketing. Tem um livro muito legal sobre isso, que é o do Leonard Blodnov, O Andar do Bêbado, como o acaso regula as nossas vidas. Mas, falando nisso, né, em encontros, eu ouço muito o seu podcast, que é o Policast. O que o Poli fez? E aí eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo conhecer esse contexto. Tá bom. Professor com décadas de experiência, teve a oportunidade de dar aula para milhares de alunos e hoje no podcast dele ele entrevista todos os alunos que ele formou e que hoje são executivos de marketing de grandes empresas. Então, para o pessoal entender um pouco de quem é o Poli, dá um resumo da tua carreira. Assim, eu sempre falo, né? Um professor de verdade não gosta de ficar exibindo muito os seus currículos, né?
Você sabe que eu sou meio antagônico ao mundo digital nesse sentido e um monte de outros sentidos, mas eu sou professor de marketing, eu vou fazer, eu acho que 30 anos, também por um acaso da vida, mas isso se a gente for contar aqui vai demorar mais 2 horas, eu não vou entrar nisso. E eu fui, na verdade, assim, eu descobri, eu sempre falo assim, eu queria ser professor. Isso estava inconsciente ainda. Não importasse do que, entendeu? Aí eu sou engenheiro de formação, né? Que é uma doideira. Eu sou engenheiro de alimentos, né? Formado pela Unicamp. Trabalhei 1 ano só como engenheiro, né? Falo assim, foi o pior desperdício do dinheiro público. Né? O cara gasta 5 anos de Unicamp e tal. Mas a gente carrega pro resto da vida, é aquilo que você falou, né? A engenharia me ensinou a ter uma visão de marketing muito particular, né? Porque a gente tem visão de processo, né? Visão de, olha, por que as coisas estão acontecendo. A engenharia te ensina a fazer as melhores perguntas. E aí fiquei muito tempo, dei aula em tudo quanto eu FAAP, GV, a GV do Rio, né? Não aqui de São Paulo. Dei aula na SPM, foi a grande carreira, fiquei 25 anos lá na graduação. E eu sempre gostei da graduação. Eu era sócio, nesse 1 ano, eu entrei sócio com uma galera, uns amigos que queriam montar uma empresa de consultoria de marketing, comunicação para pequenas e médias empresas, chamava Share. E eu tinha tido uma experiência na empresa Júnior, no Brasil. Eu participei do movimento que trouxe a empresa Júnior para o Brasil, lá em 1990. Eu falei, pô, você tem experiência com esse público, né? E era muito engraçado, você imagina, né? Essa época de faculdade, eu tinha o cabelo por aqui, bermudão, e vinha um empresário falar com você, né? Isso te obriga a já mudar um pouco da sua atitude. E aí, eu falei, tá bom, vamos nessa, né? Eu queria empreender, tinha saco cheio de ter chefe, né? Assim, de 1 ano já falei, não, eu acho que eu peguei o chefe errado também, sabe? Aí foi indo, só que você precisa sobreviver. No começo você sabe disso, você é um empreendedor muito mais do que eu, você precisa sobreviver, tem boleto para pagar. Aí eu comecei a dar aula de matemática, obviamente, certo? E aí a consultoria me obrigou a fazer MBA em marketing, aí eu fui fazendo MBA aqui, e aí comecei a dar aula de matemática e pintou aleatoriamente, dentro da SPM, pintou uma oportunidade na aula, aí eu comecei. Aí chegou uma hora que eu gostei tanto, assim, da coisa que eu falei assim, eu vou me abnegar dos bens materiais e vou ser professor, certo? Porque você nunca viu professor rico, né, assim, que só dá aula, né, assim, né, se ele vira palestrante, ok, né, mas aí eu virei professor, cara, e aí é o grande tesão da minha vida e aí, de novo, né, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. Né? Você sabe disso melhor do que eu, você também. Né? A gente planeja, você não tem controle sobre sua vida. Né? Essa é uma frase que eu ouvi e você, assim, né? Tem umas coisas que passam na sua. Né? Se você está com o drive certo na cabeça, eu vi essa frase numa série da Netflix, cara, argentina, de um delegado que estava se aposentando. Eu falei assim: ó, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. E aí, foi indo, e aí eu fiquei muito tempo na SPM, e aí você vai criando relacionamento, né? Eu sempre fui um professor muito próximo dos meus alunos. O lance de ser professor, acho que já veio, né? E aí eu fui criando, meus alunos sempre foram, alguns deles viraram meus amigos, fui muito em casamento de alunos, sabe? Essa coisa toda. E eu fui lá, acho que eu participei de 50 formaturas lá da SPM, né? Como professor homenageado, paraninfo, mestre de cerimônia, essa coisa toda. E aí o relacionamento com a SPM acabou, né? Porque o casamento acabou, que depois de 25 anos é um casamento, né, velho? E aí eu falei, agora eu tenho que tocar minha vida, né? E aí eu fui dar aula em outros lugares, né? Eu participei lá do Descomplica, né? Quando surgiu o Descomplica lá no Rio. Aí eu falei assim, eu dava aula eu era garçom num restaurante de luxo, né, na SPM, fui ser garçom no Habib's, né, nada contra, os dois são negócios de sucesso fantástico, não estou julgando isso. E aí chegou uma hora que eu falei, não, cara, tá na hora de eu fazer tocar ter a minha própria escola, né, eu falei assim, eu vou montar um bistrozinho, sabe, já fui, né? E parte desse negócio é o Polycast, onde eu entrevisto os ex-alunos que eu dei aula de, cara... O recorde até agora foi um aluno que eu entrevistei, que eu dei aula, desculpa, eu entrevistei um aluno que eu dei aula em 98, né? Tem um programado agora que eu dei aula em 96. E é gente que eu tenho o celular na mão, que é executivo, mas que você foi
De novo, aí a gente volta para o início, relações, né? Você vai gerando relacionamentos e tal. Isso não quer dizer que eu era um professor fácil, tá? Eu era, dentro do meu departamento, talvez o professor que mais reprovava, que tinha o maior índice de reprovação. Mas uma coisa, e era o professor que mais estava em formatura, entendeu? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que eu vejo legal no Polycast, que é uma brincadeira, né? O Polycast, né? E tem a escola chama Polinésia, né? E aí você tem a biblioteca da escola chama Polinizando, porque eu ouvi a vida inteira. Você imagina você ter um sobrenome Poli, quando eu nasci, Ricardo era o Enzo, né? Né? Aí tinha 8 Ricardo na 8ª série, certo? Aí Quando a gente nasceu, era Rafael. aqui eu tô do lado de 2, Rafael tem mais um aqui, né? E mais 30 que der é o Rafael. Você sabe essas ondas de nome. Aí, cara, me chamam pelo sobrenome, né? Poli é fácil, né? Poli. E aí você imagina, né? Polenguinho. Agora você está criando extensão de marca. Isso, porque fizeram muitas extensões de marca na minha vida, né? Polenguinho, Polyposition, Poliomelite, Polígono, né? Você imagina, né, cara? Eu falei, agora eu vou usar isso a meu favor. Aí tem os polivalentes, tem o Polinizando, né? Tem a Polinésia, tem o Polycast, né? E é onde eu entrevisto esses ex-alunos. Cara, tem de tudo. Eu entrevistei já quem vai, assim, o VP Mundial de Comunicação da Heineken. Tá lá em Nova York, estava no Brasil, cruzei com ele na padaria, vamos lá no Polycast, né? Foi aluno seu. Foi aluno meu. O ex-presidente da Duracell, o CMO da Care Club, tem gente, tudo que você possa imaginar, cara. O head de marketing do Nubank, tem tudo. E aí, ao mesmo tempo, Rez, eu fiz uma outra coisa. Porque a vida, existe aquilo que a gente planeja, né? É aquilo que a gente acaba encontrando. E tem cara que largou tudo para fazer outra coisa. Tipo eu. Fiz 2 faculdades de arquitetura, fiz Unicamp também. Fiz a PUC, depois fiz arquitetura na Unicamp e larguei de novo. Né? A primeira me serviu para conhecer alguns amigos que eu tenho até hoje. Na segunda eu conheci a mãe dos meus filhos. E aí a terceira eu abandonei, que foi jornalismo, que eu fiz um dia. Eu falei, não, eu não vou sobreviver nesse ambiente. E aí depois, com 10 anos de carreira, fui terminar a primeira graduação. Eu vim da odontologia para o marketing também, tô uma migração forte aí também. Então, e o que eu vejo, o Rafa... Também que os nossos planos deram errado. Exatamente. Ainda bem que deram errado, né? Rafa, eu estava vendo assim... Por exemplo, eu entrevistei lá um menino que largou tudo para ser psicólogo, certo? Né? Com uma certa especialização em neurose. Você vê a história que ele conta ali, né? Tem uma menina, a Aline Zaya, ela largou tudo para ser psicóloga especializada em expatriado. Eu tenho uma amiga designer, a Helena Sordilli, uma baita designer, foi ela que fez o meu livro, né? A capa, a diagramação toda é dela. Vale a leitura. Sim, é uma profissional fantástica de design e agora, na faixa ali entre 40 e 50, o momento em que a gente entra na segunda fase da carreira, né, a segunda carreira, ela foi estudar psicologia, está se formando e quer atuar como psicóloga também. E o que eu vejo nesses alunos que mudaram tudo, tem aluno que virou músico, certo? Tem aluno que virou fotógrafo, tem aluno que virou... Eu vou entrevistar agora uma que virou escritor e tal. Cara, qual é a vantagem de fazer faculdade de marketing? Não importa se é na SPM, se é na Unip, desde que você faça bem feito, né? É assim, cara, isso te ajuda a ser um outro tipo de profissional, entendeu? O cara sabe lidar com a coisa de um jeito, porque ele fala assim, eu sempre falo, né? O médico se forma e vai montar uma clínica, sei lá. Ele Cara, não sabe aquela clínica é um não negócio. sabe vendas, não sabe contabilidade. Ele sabe abrir um corpo e salvar uma pessoa. Isso. E tem uma cultura dos médicos também, engraçado, que o Xuxa, né, que é o cara da Care Club, ele fala assim, cara, qual é o problema de uma empresa gerida por médico, né? Porque assim, a gente que é do marketing, ele fala uma coisa muito engraçada, assim, um cara bom de marketing, você tem 10 problemas pela frente, certo? Aí você acertou 4 de 10, tá ok. Você acertou 6 de 10, você é o Steve Jobs. Porque você vai errar, cara. Você vai errar. Ele fala, a cultura do médico é diferente. Com o médico, você pega um cirurgião, ele não pode acertar 4 de 6 de 10. Ele tem que fazer 10 de 10. Exatamente. Quando ele leva isso para a gestão, você tem um problema. Porque às vezes ele não entende que, não, cara, é tentativa e erro, às vezes. Ainda mais o digital, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. O digital tem muito do tentativa e erro. Não que seja uma novidade. A engenharia, quando eu fiz engenharia...
cara, era muito tentativa e erro na hora de calcular as coisas, né? Não é esse conceito não é um conceito novo. Agora, em medicina não dá. Agora, se você leva isso para uma gestão, você sabe, tem erro. Você já errou, ele já errou, eu já errei. E na própria medicina acontece, né? Tem diagnóstico que não fecha. O meu psiquiatra, ele mudou meu diagnóstico. Eu tinha recebido 4 anos depois, esse diagnóstico mudou radicalmente. E aí foi acertado. E o psiquiatra do meu filho, esses dias, falou: a gente está com essa medicação e a gente está enfrentando esses efeitos adversos. A minha hipótese é a gente trocar para uma dessas duas. Os efeitos adversos podem ser esses daqui. E a gente falou: mas compensa trocar? Ele falou: pela minha experiência, compensa. E o ideal é a gente testar os 3 antes de escolher o definitivo. Então também tem isso, porque cada corpo reage de um jeito. E aí, né? Reza, aí eu vou te falar, com certeza esse profissional não é um profissional muito novo, né? Não, tem Então, repertório. que não tem jeito, né? Aí, Tem repertório. tem que ter estrada. Você, ainda mais fazendo psiquiatria, que é a especialização de medicina talvez mais difícil que se tenha, você precisa ter repertório, né? Não existe crítico de música. Eu sempre falo assim, não existe crítico de música clássica com 22 anos. Nem de um crítico literário com 22 anos. Não deu tempo do cara ler tudo. Então tem o que eu vejo, que tem alguns profissionais que, cara, a curva de experiência faz a diferença, né? E o que é legal no podcast é que você aprende muito com isso, porque todo mundo que chega lá chega com uma curva de experiência, né, que traz um aspecto assim, mas isso é para quem quer aprender alguma coisa, não é uma fórmula mágica que o cara vai ver, você vai ter insights lá, isso é muito divertido, né? Ô, Poli, sou nascido em 1994, comecei minha carreira em 2014 no marketing, então sou um pouco mais novo. E quando a gente estava conversando sobre você, e até o briefing que a gente colocou aqui no começo é o marketing raiz, né? Da onde veio, etc. O que você falaria, assim, para pessoas como eu, de 30, 35 anos, que já meio que começaram sua carreira no marketing digital, já com todos esses hypes, essas fórmulas, etc. O que sobreviveu do marketing raiz e vai sobreviver que as pessoas de 30 anos hoje precisam saber? Olha, o Rafa, eu falo assim, primeira coisa, vai estudar. Essa é frase de professor, né? Tô brincando, mas assim, cara, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, você precisa dominar aquilo que nunca muda para saber lidar com aquilo que sempre muda. Certo? Então, no mundo do marketing, você precisa entender o que muda e o que não muda. Vamos dar um exemplo banal. O que está mudando? A comunicação digital. Né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Começou de um jeito, foi mudando, aí surge uma nova rede social, e surge isso daqui, surge esse blockchain. Né? Não sei, agora, os fundamentos, cara. Os fundamentos de marketing já existiam antes do marketing existir. Essa é a questão. Só que um dia alguém deu o nome de marketing. E marketing é filho lá da economia. Né? Qual é o grande princípio do marketing? Oferta e demanda. Você tem que entender que existe uma oferta e uma demanda. Existe aquilo que você tem condição, aquilo que você tem capacidade de oferecer para o mundo e aquilo que o mundo necessita e deseja. Precisa ter uma intersecção. Certo? Qual o tamanho dessa intersecção? Porque marketing de verdade, cara, do bom e velho marketing, é número. E vocês sabem, aí você pega os caras mais velhos, né? É número, cara. Porque assim, quantas... tem uma das aulas lá do curso, lá do Bom e Velho Marketing da Polinésia, que eu dou um exemplo da segmentação de mercado. E é um caso de um cliente real, que ele estava para lançar um shampoo ou aquele... Como é que chama aquele negócio que as mulheres passam no cabelo lá? Sei lá, era aqueles produtos lá que a gente não sabe, né? Sei o nome. Um leave-in, sabe? Leave-in para deixar o cabelo. Sei, as mulheres não sabiam do que eu estou falando aqui, né? Que a gente não sabe, né? A gente se deixar lá um pinho-sol, a gente passa no cabelo, né? Opa, eu falei que eu ia chutar o microfone. Perdão, meu querido. Aí o que acontece? Tá bom, e era isso um repelente de inseto para cavalo. Tá, porque tinha a ver, ele era um fabricante de cosméticos da Amazônia, então tem todo um contexto natural, né? Tu sabe, tá bom, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer em marketing? Quantos cavalos tem no Brasil? Tamanho de mercado. No mercado. Às vezes tem gente que lança um produto e nem faz essa pergunta. Às vezes dá para responder essa pergunta? Não, mas você tem que perseguir essa pergunta para esgotar a informação que você tem. Quantos cavalos tem no Brasil? Aí você vai perguntar quanto dinheiro tem na mesa, né? Aí eu fui perguntar, aí a gente foi, aí você tem o lance de mercado potencial, mercado efetivo, aí tem todo o raciocínio. Aí, cara, aí eu fui descobrir que, assim, tem 2 tipos de cavalo, assim, né? O uso do cavalo, né? Cavalo para trabalho e cavalo para lazer. Que aí o cara
do hipismo lá, né? Daquela coisa. E aí você vai ver o tamanho desse mercado, né? Aí você vai descobrir que o Brasil, acho que é o segundo maior exportador de cavalo do mundo. Não sabia dessa Eu também não sabia. Você vai descobrindo, o cara fala, pô, é isso, é aí que começa, né? Assim, o processo de marketing mesmo. Eu falo assim, cara, você vê, né? O pessoal fala hoje em dia no digital, como é que é? Os produtinhos de amostra grátis, né? Aquela coisa para o cara experimentar, né? Eu não sei o nome técnico que tem isso, mas você pega assim, cara. Tem um nome odioso disso, que é isca digital. Isca digital, né? Nossa, eu odeio isso. Então. Mas você vai numa feira livre, eu falo assim, cara. Eu lembro que uma vez eu estava dando DP de férias, olha aquele tesão, né? Tava dando DP de férias. Assim, o cara, sei lá, tinha tomado pau de marketing 2, e aí tem uma galera que ia fazer nas férias para o próximo semestre ficar alinhado. Cara, aula de DP de férias, né? E era aula todo dia, porque você precisa cumprir lá aquelas 80 horas. Quando eu falo 80 horas, é 80 horas mesmo, né? Real, em um mês, né? Então você imagina. E tá, aí eu falei, vamos descontrair essa galera, né? Vamos numa feira livre no sábado, aula de sábado, né? DP de férias, aula no sábado. Os caras falam, você quer, né? Vamos analisar portfólio, aí todos os conceitos de marketing numa feira livre. Cara, e é muito louco o que a gente aprendia. Aí você vai na feira livre, o cara do abacaxi, olha, é a isca dele, a amostra grátis. A ação de marketing mais antiga do mundo é a amostra grátis. Né? Aí eu não sei se ele passa a faca no adoçante lá do. Mas é o melhor pedaço que você vai comer. É o melhor, aí você compra o abacaxi, né? E a gente começou a analisar, por exemplo, portfólio, né? Quando eu era moleque lá no Tatuapé, tinha 4, 5 sabores de pastel. Aí, assim, era a extensão do portfólio, né? Hoje você já viu? Hoje tem pastel de lasanha, cara. Aí você tem uma outra linha de produto, que é pastel doce. Certo? Aí o pasteleiro já cismou de fazer quibe. Então, assim, a análise de portfólio, o conceito de extensão, abrangência, profundidade, dá para você analisar numa... Daqui a pouco vai ter pastel com farinha orgânica, ricota e brócolis, é o pastel vegano. Eu acho que você sabe o que tem no Nordeste? Eu estava falando com uma mentorada no Nordeste. Pastelanche. Pastelanche. O brasileiro fez a pizza de sushi. Isso aqui é uma coisa mais... Sushi no espeto. Sushi no espeto. Aí... Sushitza? Geralmente o espeto vem Sushitza. Né? Não dentro. Mas o pastelanche é fantástico. Aí você vai ver, por exemplo, dá para estudar até um pouco de economia, porque você sabe que o preço na feira varia. Uhum. E você tem alguns setores da feira que são unidos. Então, sei lá, o cara do ovo, eles são unidos. Eu não sei se era do ovo, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Sim. Todo mundo baixava o preço na mesma hora. Você pega o cara da batata, eles não eram unidos. Assim, aí estava em guerra de preço. E os moleques descobrindo isso, aí você explicar marketing por meio disso, fica um tesão, entendeu? Né? O cara fica inesquecível. Genial então, você assim, fazer isso como professor. você pega branding, por exemplo, né? Todo mundo fala de branding, eu nem vou entrar nesse assunto, que tem aqueles caras que falam branding é isso, marketing é isso, pelo amor de Deus, né? Eu falo assim, quem separa essas duas coisas não sabe nem marketing nem branding. É como se o cara quisesse explicar. O corpo humano é isso, perna é aquilo. É isso. Meu filho, uma coisa é parte da outra. E aí você tem situações mercadológicas que branding é zero, né? Que não tem nada de branding. Eu sempre pergunto qual é a marca do fechinho do pão puma, fazer merchandising do pão puma não, né? Do pão de forma. Sabe o fechinho? Uhum. O araminho, né? Cada lugar do Brasil chama de um jeito. Qual é a marca daquele negócio? O cara que fabrica aquilo, a empresa que fabrica aquilo é milionária. Eu vi na Rodovia dos Bandeirantes hoje, vindo gravar aqui, tem um outdoor gigantesco do fabricante de plástico que vai em volta do produto. Então você vende lá a garrafa de água com gás. Tem o fardo, certo? Que vem com 6. Aquele plástico ali. E aí o cara tem uma frase ali, obviamente como eu não sou da indústria, eu não compro o produto dele, eu não gravei. Mas ele explica com uma clareza gigantesca por que o plástico dele é melhor. Mas ainda ele precisa fazer branding, né? O que o Poli tá falando ainda sempre é do cara que nem tem. Eu, como consumidor, consumidor, não sei que tem marca de fabricante do plástico do fardo da garrafa. Meu querido, mas o cara que compra sabe, né? Qual é a marca do plástico bolha? Plástico bolha. Não tem marca. E é um caso de sucesso, velho. Qual é a marca da pazinha do café da padaria? De plástico.
Eu conheço um caso de um cara que era fabricante desse negócio. Esse cara botava por mês no bolso, cara, um salário que assim, era igual ou maior de muitos CMO no Brasil. E é incrível como tem muito dinheiro em lugares não sexys, né? Em lugares boring, em lugares que ninguém vê. Voltando à Feira Livre. Uma vez eu estava na Feira Livre, os caras já descobriram que eu era professor, né? E quando você vai nesses lugares é engraçado. Você fala que é professor, o cara vem tirar dúvida de tudo, né? De geografia, de economia, de português. E aí o professor faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Você também é professor. Depende. Não, ou depende, né? Ou assim, aí você pensa numa resposta e enrola, né? Assunto que a gente sabe, a gente enrola. E aí ele veio assim, Paulo, o professor conhece algum investidor? Eu falei, por quê? O cara da Garapa. Da Garapa. Por quê? Não, porque pintou um ponto lá numa feira, no Morumbi, não sei o quê. Ele falou, quanto você precisa? Mas como é que é? Cara, eu fiz as contas. O retorno daquilo, tipo assim, se a gente colocar R$2.000 por mês, mas no final, o retorno que dava aquilo é retorno equivalente à aplicação financeira. O que tem de digital ali? Nada. O que tem de branding ali? Nada. Talvez se estiver melhor, talvez sim, mas, cara, não precisa. Então, assim, você pega branding. Quais são os primeiros sinais de branding no mundo? As louças chinesas. Certo? Que tinha lá a identificação, porque tinha a falsificação. A falsificação acho que veio antes de tudo. assim, né? Mas a branding começou Curiosamente ali da China também. Né? E, cara, ali começou a coisa da toda, né? Do marcar o gado, né? Porque branding tem a ver com... A origem da palavra branding tem a ver com queimar, né? Que é de marcar o gado e tal. Então, assim, cara, o marketing já existia... Os conceitos de marketing existiam antes do próprio marketing existir. Uhum. Isso não vai mudar, cara. Vai mudar a oferta e demanda no mundo? Não vai mudar a oferta e demanda. Eu sempre falo assim, Rafas, o processo de marketing mesmo, ele começa a partir do momento que alguém cogita a possibilidade de oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso. É aí que o marketing começa. Sabe aquela história? Puta, acho que eu vou montar um boteco. Você já está pensando em marketing, cara, sem saber que é marketing. Entendeu? Eu vou montar um circo. Pô, né, acho que já... Quem nunca aqui, né, gente, já pensou em montar algum negócio que você fala, não, você vai pensando, você fala, uma ideia de jirico, né? Por isso que eu questiono também a galera que defende esse empreendedorismo, que eu chamo de empreendedorismo tóxico, sabe? Que é empreendedorismo tóxico? Não basta, né? Fique livre do CLT, fique livre da carteira de trabalho. Se você vai analisar o mecanismo que está por trás disso, cara, de fazer você querer ser PJ, nós vamos entrar em outra seara. Mas assim, como se fosse fácil. Um bom médico, você sabe, um psiquiatra, 6 anos de faculdade... 3 de especialização. 3 de especialização, mais é 10 anos para começar a ser um psiquiatra. O cara vai ser um bom empreendedor em 6 meses, meu querido? Tem que estudar pra cacete. Contabilidade de um negócio é estratégico? É estratégico. Vocês sabem muito bem disso. É super estratégico. No fim das contas, eu não fiz uma graduação tradicional. Eu fiz um tecnólogo na Unip. E uma das melhores disciplinas que eu tive foi de contabilidade. O professor era muito bom. Porque é estratégico. Cara, eu já era empreendedor, então eu já tinha que entender o básico de contabilidade. A hora que ele me explicou a lógica contábil, em todos os outros negócios na minha vida, facilitou a vida imensamente. Né? Porque você vai ter o governo como seu sócio. Né? Em qualquer lugar do mundo. Acho que a frase é do George Washington, há 2 certezas na vida, a morte e os impostos. Então, você não vai sonegar. Né? Não tem como, você vai ter que pagar. A questão é, como é que você paga menos para sobrar mais dinheiro, para você crescer o negócio, empregar mais gente e ter mais lucro. E jogando dentro das regras. Dentro da regra. Você não está fazendo nada porque ilegal. Tem muita lacuna na regra, né? E vários lugares. E porque né? a regra, por si só, muitas vezes é ruim. Ela é mal escrita. E aí é aquela história. Você não está fazendo nada ilegal. Você está entendendo o que é a regra e você está jogando dentro da regra. Isso. Que não deixa de ser marketing. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa... Foi, acho que, o segundo emprego CLT que eu tive. E tinha um figura lá da televisão, ele tinha um programa de observação de pássaros. E aí ele vendia o relógio em que cada hora tinha o som de um dos pássaros. E esse relógio era importado e ele era entregue junto com um livreto que explicava cada uma das espécies que estavam no relógio. Se ele vendesse como relógio, ele pagava
sei lá, 30% de imposto. Só que livro não paga imposto. Ah, sim. Então ele pagava, sei lá, 2%. Então o que ele e-book- fazia? o Ele e-book não navegou vendia. nessa história aí. Ué, Isso. navega ainda. Ele vendia o livro e o relógio ia de brinde. Só que na comunicação de marketing, ele estava vendendo o relógio. Claro. No produto, do ponto de vista fiscal, ele vendia o livro e o relógio era um brinde. Mas, o Rafa, dentro da Polinésia, se você comprar o curso do Bom e Velho Marketing, você vai ganhar o e-book do professor Poli, que é um compilado dos artigos que eu escrevi, né? Eu joguei dentro da lei, entendeu? É 2%, Mas você, né? não, você pode a- colocar... É que você não, o meu contador tem, falou assim, né, que o 11º mandamento... Né, tem os 10 mandamentos, o 11º do mandamento que vem de um contador, que é o seguinte: não forçarás. Não força, cara, também porque, né? E o empreendedor adora dar uma forçada. às vezes. Adoro dar uma força. Não, cara, não é isso. Então, assim, eu acho que muito desses. Contabilidade é estratégico, né? Vendas, você fala. Eu acho que, assim, marketing e vendas, na minha mente, eu sempre trabalho com uma coisa só, certo? E eu sempre falo assim: contabilidade, gestão financeira. É estratégia de defesa. Pensa no time de futebol, estratégia de defesa. Quem está no ataque? Distribuição, vendas, comercial. Quem está no meio de campo, camisa 10, que junta tudo isso? Marketing. Né, que tá, né, daquela coisa. Também os caras de marketing a gente gosta de ficar com a camisa 10. E o técnico? Eu falo assim, e você precisa gostar de gente, né? Você precisa gostar de gente. Se você não gostar de gente, eu falo assim, vai trabalhar no RH, né? Tô brincando, RH, é só beijo, não é nada contra, né? Mas assim, e um bom técnico, talvez seja um bom conselheiro, né? Um cara que junta tudo isso. E aí o cara ele vai ser um bom empreendedor com 6 meses. Então, assim, a ideia de que se vende do empreendedorismo, eu acho assim, cara, Rez, não sei se você vai concordar comigo, mas empreendedorismo é para poucos, não é para muitos. É muito difícil você ter um negócio assim, né, assim, consistente. Tudo bem, às vezes tem muita gente que não tem outra opção e vai ser empreendedor. Não tem jeito. Agora, não fica demonizando CLT, porque eu queria ter eu queria ter uns cargos de gente de CLT que eu conheço, que ganha muito bem, que tem uma vida muito tranquila. O mundo não vai existir sem o CLT. Eu falei, se todo mundo for empreendedor, não vai sobrar ninguém para trabalhar para ninguém, né? Então, assim, autolar. E o empreendedorismo começa como? Você sabe disso. Vou montar um negócio, para quê? Para ganhar dinheiro, certo? Mas eu preciso ter um produto ou um serviço, certo? Geralmente, né? Um produto ou serviço, que vai satisfazer uma demanda. Isso é marketing. Então, assim, não existe empreendedorismo sem marketing. Começa pelo raciocínio mercadológico. A tradução de marketing, ela é muito ruim, mas Muito. aí ela funciona, que é mercadologia. Né? É estudar Isso, o mercado. Mercadologia. Estudar o contexto mercadológico. Eu critiquei muito o mercado de startups, porque muitas vezes, não é regra, mas acontece muito, é uma ideia que alguém teve, transformou aquilo num software e jogou no mercado. E aí ele acredita que aquilo vai funcionar. Mas Ele ele pegou não um combinou dado com os ali russos. para provar alguma coisa Não. que pode Não, às ser. vezes não tem nem dado. Às vezes é só assim, eu vi um problema, eu sei resolver esse problema, vou transformar num software, vou vender para todo mundo. Você perguntou se todo mundo tem esse problema? Como é que você vai posicionar isso? Como é que você vai comunicar? Quais vão ser os canais de distribuição? Como é que eu pós-venda? Como é que eu suporte? E aí eu queria puxar... Tem 2 perguntas que eu quero muito te fazer, mas vamos na só primeira. tem uma frase boa para isso que você está falando, que eu sempre falo lá no curso também, e as pessoas gostam das minhas frases. Eu falo assim, ó, antes de dar... Reis, eu falo isso há décadas, acho que há 30 anos nas aulas. Antes de dar as melhores respostas, se faz necessário saber fazer as melhores perguntas. Certo? Eu falo isso lá atrás, 30 anos. Aí os caras da IA descobriram o que é fazer prompt, né? Que é fazer as melhores perguntas. Se só faz boas perguntas, cara, se você tiver repertório. Exato. Desculpa. Eu tive um professor muito bom no MBA da FGV, o Zé Mauro Nunes. Eu sempre cito o Zé. Todo ano, no 15 de outubro, eu faço homenagem aos 3 professores que mais me impactaram na vida. O Júnior, que foi professor de filosofia no 2º colegial, que foi o cara que me abriu a cabeça para o estoicismo. Depois o Zé Mauro, que foi professor na FGV, eu tive pesquisa de mercado e comportamento do consumidor com ele. Legal. As 2 disciplinas mais apaixonantes do marketing eu tive com um professor que é fenomenal. E na graduação, né, lá no Tecnólogo, eram 4 semestres. E eu tive 4 aulas com o Gustavo Vilela. Gustavo Vilela é hoje um dos melhores consultores de branding do Brasil. E ele está refazendo o posicionamento da minha empresa. Que legal. Então eu falei, eu sou marqueteiro raiz, mas a gente tem o paradoxo do espelho, né?
você não consegue enxergar o seu próprio problema. Sim, você precisa Então de um você precisa de conselheiro, alguém que um alter ilumine o ego. que está atrás, o que você não está Isso, enxergando. isso. Né? Mas tem um cartunista que eu gosto muito, um cara genial, que chama Tom Fishburne. Ele tem um site que é o Marketunist. Né? Então ele faz o trocadilho de marketing e cartunista. E aí toda semana vem lá um cartoon dele. E tem um sobre growth hacking que eu acho sensacional. E aí eu quero a tua visão sobre isso. Né? Tem um jovem sentado ali com um executivo mais experiente e ele fala, não, agora não é marketing, agora você precisa saber sobre demand generation, geração de demanda. Aí o cara, continue. Agora você precisa saber sobre market fit, sobre product-led growth. Você precisa saber sobre escalabilidade. Você precisa saber sobre Revenue Ops. RevOps. Né? E o cara vira para ele e fala, que parte disso não é marketing. E aí é que vem o sarcasmo do Tom Fishburne, né? Ele fala, a arrogância. Ah, sim. Então, a gente viu muita coisa que existe desde os anos 50. Eu vi uns anos atrás uma discussão e o cara falando porque a HubSpot inventou a centralidade no cliente. Eu falei, jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Antes do teu pai nascer, em 1954... o Peter Drucker disse, a empresa que não estiver focada nas necessidades do cliente não sobreviverá. O Peter Drucker nomeou a centralidade no cliente. Ele nem inventou, porque isso provavelmente já era mais antigo do que ele. Ele sintetizou. E aí a gente vê conceitos de lá de trás, do Don Schultz, comunicação integrada de marketing, né? Os 4Ps, que não foi o Kotler que inventou, mas que foi ele que popularizou, e uma série de outros conceitos que hoje estão ganhando novos rótulos. Então, eles vêm para o digital, go-to-market, por exemplo, eu fui pesquisar. Eu fui no Google, eu fui no Grok, eu fui no Gemini, eu fui no ChatGPT. Quando é que você não tem que go-to-market, né? Até growth mesmo. O próprio Quando eu growth. descobri, eu falei, mas caramba, é o que eu faço. E você vai ver, as alavancas de crescimento. Aí, o que são as alavancas de crescimento? Basicamente, curva ABC. Curva de distribuição de lucratividade no portfólio de produtos. Pô, você tem que saber qual produto te gera mais receita, qual te gera mais recorrência, qual deles tem maior custo de aquisição, qual tem maior custo de estoque. A interdependência entre eles. Porque produto que você tem exclusividade. Porque um pode alavancar o outro, né? Aí você pode usar uma matriz BCG, você pode usar uma análise SWOT. Todos os conceitos clássicos de marketing. Mas eu gosto de uma variável que o Growth traz, que é a experimentação. Que no marketing clássico era muito difícil da gente defender, porque era muito caro. Você tem que fazer uma série de produtos com uma embalagem, outra com outra embalagem, distribuir isso para cidades diferentes. Para testar se a embalagem tinha impacto na venda do produto, era muito caro. Era muito difícil. O digital facilita isso um pouco. Mas aí eu queria a tua visão. Facilita com qual tipo de produto? Não com produto físico. Não com produto físico. Perfeito. E aí, como é que você faz com o produto físico? Você vai ter que fazer focus group e pesquisa, certo? Não tem jeito. Não com o produto físico. Então, assim... Bom, vai lá. Assim, cada caso é um caso. É isso que o pessoal do digital não entende. Cada caso é um caso. Né? Você está falando das startups, por exemplo. Tem pesquisa, eu tenho fonte. Tá? Se quem quiser me manda aí, eu te mando a fonte aí no seu DM, sei lá. Pesquisa do Sebrae. 90% das startups morrem no Brasil. Aí você vai ver as principais causas. A primeira... criar um produto ou um serviço que não está atrelado a uma necessidade, a um desejo. Cara, isso é o erro do capítulo 1 de qualquer livro de marketing, do Kotler. Né? E o Kotler, no capítulo 1, fala da empresa orientada para o produto, para o mercado, e ele cita lá o one-to-one, que um dia marketing vai ser o one-to-one, certo? Cara, o que nós estamos vivendo hoje? Né? Então... o que eu vejo assim, e essa coisa do marketing, do modismo em marketing, certo? Ela não é um privilégio só do digital, tá? Você deve ter vivido uma época que, né, assim, a moda agora é o marketing social, lembra? Marketing social. Marketing orientado a causas. Marketing de propósito. Aí você fala, marketing... Já ouvi falar outro dia, eu vi marketing olfativo. Sempre teve ondas de marketing, porque os caras de marketing sempre fizeram isso no mundo tradicional, que antes do digital, o cara inventava um novo Oceano Azul, né? O Oceano Azul. O cara criava um conceito para vender palestra, livro, CD na época, né? E fazia isso. Não é uma novidade esses modismos. Os caras de marketing precisam estar renovando. Agora, para você ter esse senso crítico, e você ter esse senso crítico que você falou de growth, né? Você precisa ter o quê? O fundamento, cara.
Porque não muda. Eu entrevistei, falei para você, o cara da Heineken, e ele falou assim, cara, você quer fazer marketing de verdade? Pega o capítulo lá do Administração de Marketing do Kotler, lê o capítulo 1, 2, 3, eu sou da Heineken, cara, toda a comunicação do mundo da Heineken passa por a mão desse cara. Eu falei assim, não tem mistério. O fundamento tá ali, estuda, e não é um livro chato, o Kotler é chato de ler, não, ele é indigesto, mas, cara... Que é moleza? Não, né, cara? Tem que ter. Então, por isso que eu falo assim, outros motivos que estão. Você pega os 5 principais motivos da quebradeira de nano, micro, pequenas e médias empresas do Brasil, né? Assim, se nasce no Brasil X empresas, morre Y empresas. Esse índice eu chamo índice de mortalidade. 55%, cara. Isso é relatório 80%. oficial, oficial. Em Que 5 anos nasce, chegou a 80%. que nasce, eu estou falando uma taxa mensal, né? Aí você fala assim, tá, aí você vai ver os principais motivos. Cara, quer ver o problema? Preço errado, legislação. Não conhece os A legislação é concorrentes. marketing. Como é que você cria um produto que vai te dar problema de legislação, meu cara? Você tem que estudar a legislação. Né? Essa a gente está falando da contabilidade, aí tem o jurídico que interfaceia com contabilidade. Né? Por exemplo, eu já tive conhecimento por meio de um amigo que tem um escritório de contabilidade, de um cara que exportava fruta. Ele falou, cara, você não precisa pagar imposto da embalagem, do plástico, porque quando você exporta, você não paga o imposto da embalagem do produto, da caixa do produto. O cara descobriu isso, cara. O que o cara economizou de grana, e como o lucro está também na definição clássica de marketing, isso aumentou a lucratividade. Isso é marketing. Todas as pessoas, eu sempre falo, de uma empresa trabalham no departamento de marketing, cara. Porque se o motoboy chegar lá para entregar a pizza fedorenta, a imagem da sua empresa ferrou. Entendeu? Se a menina atender de mau humor, e ela pode um dia estar de mau humor, é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas não são robôs, certo? Então, assim, a gente tem que estar atento, que nem você falou, né, de relacionamento. Né? A menina atende muito bem, cara, isso cativa, isso faz diferença. Tem coisas que não são racionais, são inconscientes, aí precisa estudar psicologia. Então, assim... eu entendo o digital. O que o digital faz com algumas coisas? Às vezes ele potencializa, né? Para criar modismos. Agora é growth, né? Por exemplo, quer ver? Eu vejo, tem uns caras aí que eu dou umas cutucadas às vezes no Instagram, né? Aí teve eu não vou falar aqui quem é, só para não... E aí teve um menino que estava participando de acho que o cara entrou lá no grupo, né? Aquelas coisas de aula grátis, né? Aí o cara perguntou o que era marketing, aí ele pegou e citou a definição que eu falo lá no curso, né? Aí o cara falou, é o poli, né? Eu falei, pô, os caras estão incomodando, ótimo. Mas você quer ver? Eu escrevo um artigo para um blog de uma empresa chamada Macfor. Growth. Sabe quantos colaboradores tem essa empresa? 200. O Érico Rocha não conhece esse cara, o Ícaro não conhece esse cara, o cara da V4 não conhece esse cara. Tá atrás da cortina, cara, esses caras são gigantes. Né? Um ex-aluno lá da SPM junto com um gêniozinho da matemática da USP. 200 funcionários. Que empresa de growth tem 200 caras? Só que não aparece. Então, assim, o digital tem essa coisa da bolha, né? Ele cria muita bolha e você acha que o mundo é a sua bolha, né? Isso é um problema. Então, eu vejo como natural essa autopromoção, essa guerra de vendas. Agora, se você souber os fundamentos, não tem como você desenvolver... Isso que eu falo assim, a Polinésia é o lugar exótico de quem pensa marketing. Existem vários lugares de quem pensa marketing. A Polinésia é só mais o exótico só, né? Você precisa ter fundamento, você precisa ter repertório, porque aí você não é enganado. Certo? Eu falo assim, todo mundo precisa aprender marketing, Rafael, até quem odeia marketing, para não ser vítima do marketing, para não ser vítima das artimanhas dele, porque é bom, né? Os caras são bons, né? Faz comprar aquilo que você não precisa, nem que é aquilo que você quer. E como você contrasta isso, por exemplo, o empreendedor que não tem os fundamentos, não estuda o mercado, não estuda os concorrentes, ao mesmo tempo existe o contraste do empreendedor ser aquele cara sonhador, aquele cara que acredita. É muito por isso que ele não vai atrás dos estudos, seja lá por necessidade, etc., porque ele confia tanto que ele acaba sendo cego. E até mesmo o departamento de marketing, apesar do marketing a gente está falando que é super antigo e os conceitos e os pilares vieram antes mesmo de estarem nos livros, os departamentos de marketing das empresas tradicionais, ou até empresas grandes, são super pequenos. E às vezes compostos até por pessoas jovens, né?
Então existem contrastes, né? Por que as empresas têm um pitch deck bonito, estuda pouco o mercado, tenta até às vezes até consegue investimento, mas não vai para frente? Por que não vai atrás da informação? Talvez para não perder o sonho, talvez para não desmoronar. E por que os departamentos são tão pequenos, apesar do marketing ser tão fundamental? E assim? tem uma coisa de empreendedorismo que é engraçado, né? Que assim, às vezes o cara fale e isso vira motivo de orgulho, né, cara? Falei 2 empresas antes de... Mas é tudo se reinventa, né? A narrativa é ótima. Mas eu vejo assim, ó. Por exemplo, na questão das startups, tem um contexto, né? Porque você sabe, dólar baixo, onde é que eu vou investir para dar retorno, né? Aí as startups viraram um grande cassino, certo? Eu pego 10, certo? E aí os grandes bancos, as grandes empresas falam assim, pô, esse negócio de startup está crescendo, isso tem a ver com investimento, né? Assim, deixa eu montar a minha, como é que chama lá? Os lugares, né? Venture. Os lugares incubadoras, né? Aí fala assim, ô molecada nova, vem aqui, né? Fica aqui embaixo da galinha que cuida dos pintinhos, né? Aí ele aposta em 10, uma que virou, é a lógica do banco, de pensar bancos. É isso que virou startup. Tem muita gente com grana que não sabe onde gastar, certo? Adoro PowerPoint. Não vai me dizer que você não vê startupeiro que não tenha um mínimo de condição financeira, né? Dá para você ficar trabalhando 2 anos. Quem consegue trabalhar 2 anos sem ganhar nada? É uma bolha. É uma bolhazinha, né? E aí, só que assim, aí o dólar aumentou, essa coisa, o investidor tira dinheiro disso para botar aí as startups tudo, entendeu? Outro conceito que se fala tanto é omnichannel. Eu falo, pô, meu, mas eu conheço isso como marketing integrado, né? Comunicação integrada, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que ser empreendedor é uma coisa de extrema responsabilidade. É isso que eu defendo. Por isso que eu falo que essa coisa de vender como fácil é um empreendedorismo tóxico, né? E eu vejo assim, cara, vou usar uma coisa que eu vi no Clóvis falar numa palestra, tá? Assim, quando o avião tá caindo, meu cara, certo? Tem pensamento positivo, né? Tem vontade de viver, não tem mais diferenças de gênero, de cor, de religião, tá todo mundo de mão dada rezando, o avião cai, morre todo mundo. Então não é a força de vontade, o pensamento positivo que vai te levar para algum lugar. Ele é necessário, mas ele é apêndice. Né? Ele não é a essência da coisa. Se ele for a essência da coisa, o risco é muito grande. E vocês sabem que num negócio, qualquer negócio, você tem 3 tipos de variáveis, certo? As controláveis, aquilo que você controla, parcialmente controláveis, né? Por exemplo, a concorrência, né? Você influencia a concorrência, é influenciado por ela, mas fica aquele negócio, né? E as incontroláveis. Então, quando você tem que dar o foco naquilo que você tem controle, obviamente, mas se antena com aquilo que tem incontrolável, porque é aqui que a gente identifica oportunidades e ameaças, né? Tenha isso em mente, porque, cara, existe sorte nos negócios. Existe essa é uma variável importantíssima. Isso, né? Existe sorte, você precisa estar preparado para ela. Mas existe o acaso no mundo dos negócios. Você não tem pleno domínio daquilo que te acontece. Entendeu? E eu vejo muito também, assim, existem negócios pequenos. Tem um restaurante que eu vou lá na Vila Mariana, chama o Dr. Tchê. Cara, os garçons ali têm 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, 10 anos, 15 anos. O cara fala assim, já ofereceram o dobro do salário, eu não saio porque aqui é um lugar muito legal de trabalhar. Esse cara tá ali na região, é perto da SPM, há uns 25 anos. Cara, ele não quer ter uma rede. Aquele negócio tá bom pra ele, entendeu? Eu não preciso ser grande, essa ganância, sabe, de expandir, de querer ser um monstro. Não, cara. É aí que entra a questão do propósito de verdade. O cara tem um negócio ali tradicional, o cara vai ali, ele fez um monte de amigo, um monte de relações ali com os clientes dele e tal, e o cara é feliz pra cacete com aquilo, entendeu? Se você colocar a ganância no primeiro lugar, cara... E a gente é convidado o tempo todo pra colocar a ganância em primeiro lugar. Ele sempre fala assim, ó, cuidado com um sonho... Cuidado com o que desejas. Cuidado com o que desejas, né? Aí tem que estudar Freud, que nem sempre aquilo que você deseja é bom para você. Né? Se você me coloca numa loja de bolo, agora eu vou comer um pedaço de bolo, mas não é bom para mim. Eu desejo, mas não é bom para mim. Obviamente, isso está aqui caracterizado. Mas assim, nem sempre aquilo que você deseja é bom para você. Então, a gente só tomar, assim, cuidado. Cuidado com o sonho de um dia querer ficar rico. Porque talvez você pode morrer antes disso.
E aí a sua vida não vai... sua vida vai parecer que não teve sentido. Ou você pode conseguir e não gostar disso. Não também. Gostar das consequências. Mas assim, cara, a maioria não vai conseguir. Cuidado com o sonho de um dia ficar rico. Por isso que o que eu defendo, né, e talvez seja uma aposta que eu esteja fazendo que não vai me fazer rico, mas assim, ficar mais inteligente, você fica de um dia para o outro. Ficar rico, talvez você fique um dia. Ficar inteligente, você fica de um dia para o outro. Então existe... se sentir mais inteligente de um dia para o outro te dá um tesão. Desculpa, pode falar palavrão aqui, né? Pode. Existe um tesão nisso. O tesão do conhecimento é um tesão que ele não é interrompido. Se é que você me entende por que eu estou falando isso. Ele não é interrompido. É um tesão que dura para... O único tesão que é para sempre, cara, é o tesão do conhecimento. Isso é um professor que fala. Diz assim, se você vai usar essa inteligência para ficar rico ou não, cara, é o seu mundo. Você vai usar essa inteligência para fazer, seja lá o que for. O que eu defendo a gente precisa aprender a pensar marketing antes de tudo. Certo? Para que, primeiro, para que eu o domine e não seja dominado por ele, certo? E para que o prazer, o tesão do conhecimento, cara, de você entender como o mundo funciona, não tem preço, cara, porque aí você não é enganado. A gente precisa ser crítico, não que eu não tenha assim, paixão por algumas marcas, né, às vezes eu tenho, né, assim, mas assim, por exemplo, cara, se eu vejo, eu não pago, eu estava preparando uma live ontem, né, para falar estava falando de produtos, né, do shampoo, né, que eu falo o cálculo, né, você pega um shampoo de R$40, ele vem com 400 ml, você paga 10 centavos por ml, certo? Aí você vai comprar um Chanel número 5, isso é engenharia que me traz. O Chanel número 5, ele custa R$1.300, ele vem 100 ml. Você paga R$13 por ml. Não é muito diferente fabricar um perfume de um shampoo, cara, sob o ponto de vista da engenharia, não sei lá, só que um vende R$13 por ml, o outro vende 10 centavos por ml. Certo? Assim, e perfume, você sabe. Aí eu pergunto, qual a necessidade atendida por um perfume? Por shampoo é fácil. Higiene pessoal, vaidade. Então, se é vaidade, né, Riz? Eu não vendo shampoo, eu vendo vaidade. Eu vou num exemplo eu vendo vaidade. Quando eu falo de shampoo. Eu vendo vaidade. Então, assim, aí entra uma marca de shampoo nova, isso tem uma menina lá da Unilever, que foi no podcast, fala, a gente estava lá com Dove e tal, não sei o que, e a gente descobriu que Pantene, e você sabe quem fabrica Pantene, Procter & Gamble, as duas arquirrivais do mundo, né? Vai vir lançando shampoo, que estremece as bases, né, cara? Você sabe, você respeita seu inimigo, né? E aí vem quem é a garota propaganda? A Gi, certo? Gisele Bündchen, que é o ícone da vaidade, né, brasileira, abala as estruturas. Aí ela fala o que ela faz, porque a gente revisou tudo, todos os canais de distribuição, distribuidor de produto para segurar, né? É assim que funciona. Aí eu falo, qual a necessidade de ir por um perfume, cara? É tão... Se você conhece alguma mulher... Tem que ser mulher, tá? Os homens gostam de perfume, mas não até a página 2. Agora, você pega uma mulher mesmo que gosta de perfume, é tão subjetivo, emocional e afetivo, que chega uma hora que você não consegue colocar em palavras. É isso que você não entende. É muito afetivo. O Chanel número 5, eu falo assim, a caneta Bic dos perfumes. É o mesmo. Faz 50 anos. Desde o dia que Marilyn Monroe falou assim, perguntava para ela, o que você toma banho de dormir? Ela falou assim, não, eu pego 5 gotinhas do Chanel número 5 e colo. Cara, é o mesmo produto, não mudou nada. A embalagem não mudou, o conteúdo não mudou. Olha que tesão, Rezo. O mesmo produto, você não precisa fazer inovação nenhuma durante 50 anos. Tem falsificações que chegaram na mesma essência, no mesmo... Não, tinha imitação pra cacete. Exato. Pega a caneta Bic, é a mesma coisa. Qual foi a grande inovação da Bic nessa história da Bic? Fazer um furinho na tampa. Porque você tem filho pequeno, você sabe, o moleque engole aquele negócio pra não morrer aqui asfixiado, passava o ar. Então assim, cara, vamos devagar, vamos assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos entender o contexto de uma situação de demanda, porque marketing é assim, né? Você tem que olhar de fora para dentro. Quando você começa a estudar marketing, você começa a olhar muito mais de fora para dentro que de dentro para fora. Porque você pode ter um produto super bom, cara. Assim, não há digital que resolva um produto ruim, um preço mal posicionado, um produto no lugar errado e uma comunicação mal feita. Não há digital que resolva isso. E tem situações de marketing que eu sempre falo assim, cara, talvez tenha digital, talvez não tenha. Talvez tenha branding, talvez não tenha. Como é que você domina esse negócio todo? E eu acho legal estudar marketing, assim, porque tá na sua vida mais do que você imagina.
Ainda que você não goste dele, cara. Se você compra um produto, o marketing está acontecendo. Acabou. Agora, como é que a gente... Quando você entende o mecanismo dessas coisas, a gente que é marketing, por exemplo, eu não gosto de gastar dinheiro com perfume, porque eu entendi o mecanismo do perfume. Eu falo, isso aqui é uma margem absurda, os caras estão, sabe? Por Mas exemplo, você não tem uma fraqueza, assim? Não, eu no gosto, marketing? assim, eu prefiro compro ganhar. embalagens bonitas. Sabe o que eu faço? Você fala assim, você quer me dar um bom presente, me dá um perfume, que eu não gasto com essa merda, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um ex-aluno, vai lá também, até o final do ano vai, tava na Porsche, cara. E aí ele me convidou para ir no evento da Porsche. Lá no interior, tem um autódromo lá no interior, que eu já esqueci onde é, e eu fui dirigir Porsche. Que eu sempre tive, acho o Porsche fantástico. E tem o Velocitar. Velocitar, foi no Velocitar. Eu fui andar de Porsche. Cara, andar de Porsche. Eu sempre fui, adoro, eu gosto de carro, né? Assim, às vezes eu aprendi a ser um fetichista, né? Assim, foi andar de Porsche, falei, gente do céu, que sensação. Sabe aquele moleque que vai no Play Center a primeira vez, cara? Play Center nem existe mesmo. Mais, né? Você sair daquilo ali, falei, gente do céu, eu nunca, aquela coisa, né? Você nunca comprou caviar, mas você teve uma oportunidade de comer, né? Uhum. Cara... Assim, você vai comprar uma Porsche, eu entendo o mecanismo. Quando você estuda marketing, você começa a ficar... Eu falo assim, Reis, quanto mais marketing você estuda, mais chato você fica. Né? Que você vai no restaurante, você é maltratado, você fala, porra, né? Esse produto, você fica assim, tudo pra você olha. Eu falo assim, você tem que olhar pro mundo com olhos de marketing. Aquele cardápio cheio de opção, você fala assim, não faz aí nada você bem. vai num boteco que não tem cardápio, só tem cardápio digital. Você fala, cara, pelo amor de Deus... Você está perdendo venda. Eu falei isso para um cara num boteco. Você está perdendo venda porque você não tem, o cara não vê o portfólio inteiro. Cadê a compra por impulso? Você foi chamado de chato ali, com certeza. Você foi... Você a compra por impulso, cara. Ah, mas tem que ficar mudando o preço. Então coloca o código e uma tabela de preço em anexo e você muda só a tabela. Porque o cara vai ver ali, olha, a tabela de preço está ali, né? Ele fala assim, pô... Então, assim, cara, você está perdendo venda. Isso é varejo, cara. Compra por impulso. A hora que o cara olha ali as fotos... Por uma economia... Por uma economia besta. É uma burrice fazer cardápio de... Não que não tenha que ter, mas mantenha o físico. Por isso que eu falo que eu sou um clássico, né? Então, assim... Agora, aí você vai perguntar para mim, você compraria uma Porsche? Eu falo... talvez não, né? Eu comprei. Eu sei. Mas você pra entende você o do mecanismo. presente pra quem vem no Game Changers, que ganha um presente, né? É uma chave de uma Porsche. A chave. A chave Se só, eu né? tivesse dinheiro, eu compraria 2. Porque aí eu vou correr contra o meu sócio na pista pra gente ver quem faz o menor tempo. É legal, essa competitividade é legal. Mas você falou de repertório, tenho, assim... Você sabe, você é um cara, você lê muito, a gente conversa. Você tem que ler livro de psicologia. Mas é isso que eu ia falar. Assim, eu descobri agora, né, que eu tenho hiperfoco. E aí, a cada 3 anos, eu escolhia um assunto para estudar. E eu estudei muito neuromarketing, li todos os autores mais clássicos, estudei comportamento e psicologia. E aí, troco muito, por exemplo, com essa amiga minha designer que está trocando de carreira e foi para psicologia. E você falou do exemplo do shampoo. Quando eu estou dando aula, eu vou para psicologia, vou para comportamento e uso Maslow, por exemplo, para falar do shampoo. Então, tem um pouco de tudo ali, de neuromarketing, de sociologia. Tem um livro que eu recomendo que todo marqueteiro leia, Comporte-se, do Robert Sapolsky, em que ele explica a neurobiologia do comportamento. Fantástico. Então, como é que a sua sensação física vai impactar naquilo que você consome? Como é que a sua biologia vai impactar no seu comportamento? E comportamento é consumo. Então, eu falo, o que é um shampoo? Qual que é a função do produto? O atributo dele? Tirar sebo do cabelo. A gente sua, a gente secreta a gordura, o cabelo fica seboso. Agora, se você fizer um anúncio e disser tire sebo dos seus cabelos, você não vai vender nada. O que é o benefício? O primeiro benefício do produto. A primeira atribuição de proposta de valor dele. Cabelos mais limpos e mais sedosos. É isso que a pessoa quer? Não. Aí você tem o benefício do benefício. Se a pessoa tem cabelos mais bonitos e sedosos, ela se sente mais atraente. Mas aí você tem a razão. Por que ela quer se sentir mais atraente? Vamos pensar que a gente é bicho, que a gente é uma máquina biológica. A questão Qual da reprodução biológica. Freud reproduzir a espécie. Então Freud, você compra um shampoo porque você quer ficar com o cabelo mais bonito, quer se sentir mais atraente, quer reproduzir a espécie. Então, no fim das contas, você olha a foto da Gisele e fala, se eu for linda como ela, eu vou transar mais.
Agora, eu não posso dizer isso para o consumidor. Não. Mas eu posso comunicar E isso. mesmo porque não seria algo de bom gosto, né? A comunicação tem isso das sutilezas, né? Exato. O repertório, né? O talento do profissional de marketing é conseguir dizer sem precisar ser explícito. Isso. Então você coloca uma foto de uma mulher linda, com cabelo maravilhoso, você explica o produto de uma forma subliminar. Você não precisa escrever transe mais. Não. Né? Você não precisa dizer sinta-se mais atraente, porque isso é dizer para ela, você é feia. Né? Mas você cria o desejo. Você cria aquela vontade de estar naquele lugar. Eu vou te dar 2 exemplos disso, né? Primeiramente, em relação a shampoo, rápido, né? Assim, primeiro, existe shampoo para careca. Existe shampoo para pessoas carecas. Na aula magna, eu mostro até qual é a marca do shampoo. Eu sabia menos essa informação do que o cavalo, não sabia. Existe shampoo para pessoa careca, certo? Aula magna, você sabe, né? Eu tenho uma aula de graça lá, depois se você deixar eu falar, Vai estar no link da descrição. Ah, que ótimo. Shampoo pra gente careca. Por quê? Porque a gente não é careca, você não sabe, cara. Assim, qual é o problema às vezes dos carecas? A cabeça brilhante, chama de bola de sinuca e tal, né? E o cara quer ter uma, entendeu? Tem shampoo pra gente careca. Tem shampoo, era um caso fantástico de um fabricante que desenvolveu uma linha de cosméticos, shampoo, condicionador, para a comunidade evangélica. Então era shampoo Cordeirinho, condicionador Esperança, vinha com versos da Bíblia na coisa, certo? Vendido por quem? Porta a porta. Quem era a vendedora? Pessoas da comunidade evangélica. E aí, que é a lógica de distribuição que a Natura tinha, que a Avon tinha. E a questão não é o shampoo em si, também é, né? Não tinha colágeno, aquela coisa dos animais. O cara foi estudar. Ele não era evangélico. Ele fez a lição Olha de que casa. doido, ele não era evangélico. Ele era marqueteiro. Ele era marqueteiro, assim. Por isso que eu falo, estudar marketing você precisa gostar de gente. Não importa quem seja a pessoa que está na sua frente. Nesse sentido, eu falo que é o lado Jedi do marketing. Você tem que respeitar as diferenças, cara. Eu vou fazer um shampoo para a comunidade evangélica. E o cara fez e era céu distribuído. Porque aí tinha uma época... Lembra de uma época que quando eu era mulher que chamava as crentes, que tinha o cabelo comprido também, né? E, pô, você precisa cuidar, né? Porta a porta, que vende por causa da amizade. Aí vem os caras falando, pertencimento. Jura que vocês estão vendo isso agora? Que eu acho isso... fantástico, né? Shampoo cosmético é isso, né? Então, assim, você tem desdobramentos. E quando eu falava isso em aula, tinha uma aluna que era estagiária na época da Colgate, da Palmolive, lembra dessa? Pô, olha, a gente foi lançar um novo shampoo, a gente fez o quê? Preciso conhecer, entender desejos e necessidades do seu mercado. O que você faz? Você pergunta para as pessoas. Você não pode perguntar assim, né? Qual é o seu desejo? Não. Existem técnicas para isso. Por isso que precisa estudar psicologia, antropologia, né? Filosofia, sociologia. Eu acho que isso é mais marketing do que o próprio marketing, né? É entender de ser humano, isso. Né? Vamos fazer focus group. Focus group de homem e de mulher. Então vamos partir do pressuposto, vamos generalizar. Shampoo é higiene pessoal. Se não lavar, não é shampoo. É um básico. Né? E vaidade. Né? Vamos trabalhar nas suas várias facetas. Né? Tá bom. Um grupo masculino e um grupo feminino, certo? Aí eu até brincava, né? Para falar de shampoo, homem, você falava 15 minutos de shampoo e 45 minutos de futebol, né? Essa coisa. As mulheres você tinha que fazer 3 horas, né? O Clearmin do Cristiano Ronaldo é o best-seller do homem. O que um homem, geralmente um homem, busca num shampoo? Que é aquela pesquisa que ela fez. Cara, tem que fazer espuma. Você quer pirar um homem? Certo? Você dá um shampoo que não faz espuma, sabe? Assim, o que está acontecendo aqui, né? Você pira o cara, certo? Aí você pega qual é a segunda coisa? Homem, toda vez que vai tomar banho, lava a cabeça. Uso intenso, uso diário. Se toma 2 banhos, você vai passar o shampoo, cara. É coisa, né? E se você tem um cabelo maior, assim, né? Eu tenho um cabelo maior que o seu. A quantidade de shampoo que a gente usa é a mesma. Não importa, né? O careca também, né? Isso é homem. Aí você assim, tá bom, vamos para as mulheres. A primeira coisa que geralmente, não é 100%, mas geralmente que uma mulher verifica no shampoo. Eu sempre falo assim, quando você vai com a sua esposa, sua namorada na farmácia, que ela vai comprar um cosmético, o que ela faz logo de cara? Cheira. E é aquela hora que você passa vergonha, né? Que você cheira tudo, você fala que vergonha, né? Aí ela passa o desodorante, você não tem dúvida, ela passa um pouquinho, né? Sei lá, né? Aí ela coloca, né? Aí ela coloca na frente e pega o do fundo. Porque tá sabe cheio. Que tá cheio, né? É o cheiro, cara.
mulher é muito olfato em cosméticos, né? E o segundo ponto aqui que é, aí ela parece um homem, sei lá, comprando um videogame, um carro, sei lá, que ela olha se tem sal, se não tem sal, qual é a salinidade, ela entende exatamente tudo aquilo que está no rótulo. Se eu não... né? Cara, olha só que doido. É o mesmo produto, é a mesma necessidade, o mesmo desejo, mas o que se espera é totalmente diferente. Então, marketing é isso. Então, assim, não existe fórmula. Você vai dizer para mim que é a fórmula? Não tem. Você quer ver outro produto que você passa desapercebido? Eu falo disso, que é o gap de valor, né? Valor percebido e o valor do dinheiro. Eu falo assim, aula, você talvez o exemplo mais marcante que eu tenha dado em sala de aula. Que meus alunos não esquecem. Eu falo assim, já leu um rótulo de Nescau? Os caras falam, tem mais o que fazer, professor? Então, né? Tá bom, vamos lá. Eu pego o rótulo de Nescau, está no curso também lá. Aí a internet é boa, a tecnologia é boa, porque você demonstra mesmo, né? Você vai ler o rótulo de Nescau. Cada 20 gramas de Nescau tem 15 gramas de açúcar. Aí eu falo, qual açúcar? Aí os caras ficam chutando, né? Eu falo, não, querido, açúcar de cana, sacarose. Uma molécula de glicose e uma de frutose. A engenharia de alimentos ajuda. Certo? Tá bom, vamos falar. Quanto custa uma lata de Nescau? Pá, né? Tá bom. Ou seja, tem 75% de açúcar. Aí eu fazia as contas para chegar no final e falar assim, Nescau nada mais é do que um jeito que a Nestlé inventou de vender açúcar com um preço 15 vezes mais que 1 quilo de açúcar. Você faz as contas, dá 15 vezes. Você pega um pacote de açúcar Guarani e 1 quilo de açúcar dentro do Nescau, o preço é 15 vezes maior. Aí eu falava assim pra eles, e aí? Aí tudo, bora, né? Tem cara que fala, vou chegar em casa, vou jogar fora. Eu falei, não, cara, vamos olhar agora com olhos de marketing. Você imagina um engenheiro de alimentos que se fez marketing, deu essa ideia? O que falaram pra ele? Você é um gênio, cara. Quando você compra Nescau, você compra o quê? Energia que dá gosto. E tudo aquilo que isso significa. E aí você vai pegar o histórico de Nescau no Brasil, não era, o Toddy era líder. Nestlé desbanca o Toddy, tá lá nos anos 70 e tal. Você vai ver as promoções, né? Assim, tinha uma época que você comprava Nescau, você concorria a um relógio de ouro. Por quê? Porque era produto infantil, os caras queriam expandir para o público adulto. Sorteio de bicicleta, né? E vai pegando até virar essa coisa a propaganda do menino que salva a menina, anda de skate, né? Ganha um beijinho da menina e a energia que dá gosto e tudo aquilo que significa. Power. É significado. É significado. Eu faço o raciocínio lá, mas esse eu não vou dar. Eu não vou demonstrar aqui. Nespresso. Nespresso nada mais é do que um jeito que a Nestlé inventou de vender café em pó, né? Por 600 pau o quilo. Para gerar o sentimento. Só que você o Brasil vende café de tonelada, né? O grão, e compra por grama. Porque assim, só que você não compra. Quando você compra Nespresso, você compra Nespresso tudo aquilo que. Caso de marketing fantástico. A engenharia de alimentos te ajuda a fazer isso. Eu falo, um dia que se me encontrarem morto, que foi a Nestlé, tá? Porque eu desbanco o Nescau, eu desbanco... eu mostro. E assim, aí você fala, você não toma Nespresso? Tomo, cara, porque... Você não tá falando que isso é perverso, né? Você tá falando que isso é estratégico, eu só mostro né? Porque assim, tente fazer isso com a sua confeitaria, cara. Cria esse conjunto de significados. Gente, eu não vou ser a Nestlé, mas vamos aprender com eles... Porque assim, cara, você não compra Nespresso, você compra o George Clooney. E tudo aquilo que significa. E outra coisa, é muito mais prático. Foi a primeira vez que Nestlé virou fabricante de eletrodoméstico e varejo. E você compra a conveniência de ter um café expresso sem precisar ter uma máquina daquelas que sempre dá pau. Você compra a diferença dos sabores, você compra o status... Você compra uma série de coisas junto ali. Eu acho um caso de marketing perfeito. Você vai fazer quando eu demonstro o caso lá, 1 quilo é vendido a R$640 o quilo. 1 quilo de café custa 32. Dá 20 vezes, cara. Dá 20 vezes. Tudo bem, tem o curso do George Clooney, tem o curso... Mas espera aí. Agora, como é que eu aplico isso no meu negócio? Pensa. É a diferença de você... pedir um cafezinho na padaria, né? Uma média que vai sair ali R$2, R$3, e de você ir num café barista
em que ele vai colocar Ah, a vai espuminha ali, desenhar e desenhar a tudo. folhinha, coisa e tal, e vai te custar R$14 a mesma xícara. Isso, e são duas demandas, né? Ou você vai no Starbucks e vai pagar R$22 por um copo de café. Agora, eu não estou dizendo que existe o café da padaria, vai continuar existindo, porque ali tem um contexto, vai continuar o outro. Eu não estou dizendo que um elimina o outro. Não, eles coexistem. Agora, acha o teu espaço onde você vai ser diferente, públicos se é que diferentes você pra vai ter tudo. que ser diferente, porque, cara, tem negócio que é indiferenciável. Acabou. Você tem calça jeans que custa R$50 e calça jeans que custa R$5.000. Vocês sabem disso, nem sei as marcas, mas custa. Agora, você pega a bateria de automóvel, não tem jeito, cara. Ela tem uma baratinha, mas ela não tem essa elasticidade de percepção Não tem de tanto valor. glamour também pra essa Agora, você elasticidade. pega o mundo da moda, cosmético, o mundo da vaidade... Mas no mundo automotivo você vai ter isso também. Você tem pneu que vai custar R$300, você tem pneu que vai custar R$6.000. Isso. Em pneu dá, em bateria não dá. É muito louco. Então, assim, Mas até em bateria tem. Porque você vai uma bateria de um super esportivo, vou te falar. Ah, não, por não, mim, não, 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 tá? não. Mas aí eu tô falando assim, você não vai colocar a bateria no super esportivo no seu Fusca, né? Assim, aí sim, mas assim, mesmo a bateria do super esportivo, você não vai ter uma que custa 5.000, né, 100 vezes mais do que a Não, outra. não, tem. É nesse contexto que eu tô falando. Sim. A gente precisa aprender a contextualizar, né, Reza, cada situação de demanda. Tudo Então, levando a resposta final depende. De tudo depende. Então, assim, E- eu sempre falo para meus alunos, qual é a melhor resposta para marketing? Depende. Porque aí, agora, se você responder isso, você precisa ser fera. Porque aí você abre Você vai ter que duas trabalhar a alternativas. resposta. Depende disso, disso e disso. Você precisa justificar os três. Ô, Poli, Precisa saber do que tá falando. e pra Controle gente o tempo. Eu nunca sei se eu estou falando muito Não, ou é, não. a Você gente pode... vai Pedir o conselho final agora. partindo pro encerramento, quer fazer as honras da última pergunta, matadora pro nosso amigo Poli. Você falou muito sobre empreendedorismo e a gente tem dois grandes públicos aqui no Game Changers. Um, que são os profissionais que estão no nosso mercado de marketing, de comunicação, de inovação, de tecnologia, e a gente tem os empreendedores. Como um professor de marketing com muitas décadas de experiência, quais as 3 primeiras coisas que um profissional de marketing ou um empreendedor tem que olhar para saber se a ideia dele é boa? Primeiro, cuidado. Nunca acha que a sua ideia, assim, sabe aquele raciocínio? Eu tive uma ideia que ninguém teve. Não. Parta do pressuposto que a ideia que você teve, muita gente já teve, porque você vai se obrigar a pensar em diferenciação desde o primeiro minuto do seu negócio. Então, cuidado com isso. Né? Essa é a primeira coisa. 2, a opinião do pai, da mãe, do filho, da tia, né? Eu falo assim, tem um amigo chato. Tem um amigo chato, certo? Eu tenho um amigo que está querendo montar um boteco, né? E aí, cara, ele veio falar comigo, coitado. Porque aí você começa a perguntar. Seja crítico consigo mesmo. Eu acho que é legal ter um propósito, eu acho legal disso. Mas entenda que cada contexto é um contexto, né? Não vislumbra. A ganância não deve vir em primeiro lugar. Seja muito racional nisso. Quanto mais racional, melhor. O menos emotivo possível. E se você puder ter um advisor, um cara crítico que faça as perguntas corretas, sabe? É melhor do que né? E assim, pensa naquilo. Antes de tudo, cara, defesa. Um bom pensamento financeiro, um bom pensamento contábil e tudo mais, né? Outra coisa, aprenda com a sua concorrência. Esse negócio que eu já vi alguma pessoa falar, não, nós temos que punir a concorrência. Não, aprenda com a concorrência. Seja humilde, aprenda com a concorrência. O que o cara já está lá há muito mais tempo que você, certo? Aprenda com a concorrência, né? Cuidado com a curva de experiência, sabe? Esse meu amigo, por exemplo, ele nunca teve um boteco. O meu conselho para ele foi assim, você quer um conselho de verdade? Eu falei, vai ser garçom no boteco por 2 anos. Aí é outra história. Porque aí você vai ver a operação. Não vai ter o risco, né? Diminui o risco. Curva de experiência é fundamental. Então, busque gente com curva de experiência. Você sabe, Riz, eu conheci caras executivos, seja lá do que, não só de marketing, né? Executivos fantásticos, ou que se aposentaram, ou que foram mandados embora, decidiram ter seu próprio negócio. A quantidade deles que fracassou, porque ser um bom executivo não quer dizer que você seja um bom empresário. Né? O cara está acostumado com uma estrutura, com 2 secretárias. Não, cara, é diferente. Então, assim,
Aprenda com a concorrência, né? Não só do seu negócio, como coisas de negócios. Aí é desenvolver eu odeio essa palavra, mindset de empreendedor ou de marqueteiro, né? Não é, às vezes, o seu concorrente que ensina do seu ramo de negócio. Talvez você possa colocar uma coisa do ramo de negócio, coisa no seu e assim, marketing é uma briga de percepção. Não é uma briga de produto. Só para fechar, a gente fazia teste cego lá na SPM com produtos, né? No Marketing 2. O que é o teste cego? Você cega a pessoa, né? Ou cega o que ela está bebendo. Por quê? Porque aí você tira a percepção, certo? A gente fazia teste, por exemplo, com energético. Energético 1, 2, 3, 4. Chegava lá para o cara, prova aí. Qual que você mais... Na engenharia de alimentos é análise sensorial. Mais criterioso. Qual que você prefere? Cara, Red Bull nunca pegou em primeiro lugar. Nunca pegou em primeiro lugar. É o mais caro e o que mais vende. É o mais caro e o que mais vende. Essa linda camisa aqui de linho foi lavada com Omo ou com Ariel? Omo é o mais caro e o que mais vende. Essa barba mal feita aqui foi feita com Gillette ou com Bic? É o mais caro e o que mais vende. Isso é exceção. Divide o preço da Super Bonder pela quantidade de ml que vem na Super Bonder. Você tem um Você vício vai de ver fazer que... isso. Um bom desse é o toner. Toner é o ml mais caro do mundo. Isso. Veja isso, porque assim, quando você compra o Super Bonder, você está comprando uma outra coisa. Agora, tem um monte de lei que eu falo, né, do universo, as leis da física, tem as leis do marketing. Não adianta você querer fazer um Super Bonder agora. Acabou, certo? Então, assim, tem muita coisa que eu poderia falar. Eu gosto desse mundo, mas assim, eu gosto muito da consistência, sabe? Né, de que o que me deixa triste, por que eu falo do empreendedorismo tóxico? Porque eu vejo tanta gente frustrada, Riz. Tanta gente que caiu em ilusões, sabe? Se comprometeu, vendeu casa, carro. Não, cara, quer montar um negócio? Eu acho legal, né? Assim, mas vamos fazer passo a passo, certinho, racionalmente. Depois se curte a emoção. Deixa a emoção para comemorar, sabe? Mas é isso. Muito obrigado, mestre. Obrigado, eu que agradeço, né? Eu que agradeço, pelo amor de Deus, né? Que prazer estar aqui, né? Cara, eu sinto tanta honra. O cara é mó fera, né? Você me chamou, eu falei, não acredito que vai querer falar, né? Obrigado. Eu que agradeço os dois Rafaéis, ou Rafaels, né? Os dois Rafas, é mais fácil. Espero que os seus ouvintes tenham curtido também, né? E é isso. Então, queria que você comentasse nesse vídeo aqui qual foi o ensinamento mais importante do podcast de hoje com o Poli. Você encontra o Poli na internet, é só buscar Ricardo Poli lá no Google ou vai direto no Instagram, Ricardo Poli, e vai aprender muito, recomendo. Não vai no Google não, que vai sair um professor de yoga. Vai no YouTube, coloca professor Ricardo, vai no YouTube, é melhor. Ou lá, você acredita que tem um professor de yoga? Que chama Ricardo Poli, aparece a primeira foto dele, é um cara magrinho fazendo aquelas posições. Não é você, para só obviamente que não sou é eu. você. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado.